Olá, bom dia. Eu espero que você esteja bem, a paz do Senhor, nesse novo dia que se inicia, nesse domingo, onde Deus vai estar com a gente, vai nos abençoar em cada passo. E eu queria meditar hoje um pouco cedo. Ontem o dia foi bastante longo e hoje tenho mais um dia inteiro intenso de atribuições. E ontem eu sentei aqui, eu preparei toda uma palavra e eu tava me sentindo tão cansada. E aí o Espírito Santo falou assim comigo: eu não preciso de sacrifício. E eu entendi que Deus queria o meu descanso. E como Deus é bom, Deus ele deseja o nosso amor, ele deseja que a gente busque pela presença dele, em obediência aos preceitos de Deus, às bases bíblicas. Deus deseja a nossa adoração e não o nosso sacrifício. Então eu vim falar justamente sobre isso. Eu deixei tudo que eu tinha preparado, que na verdade aquilo foi o devocional de ontem e o de hoje é sobre essa questão do quanto a presença, a presença de Deus é a nossa, a busca pela presença de Deus é a nossa maior adoração. E eu comecei meditando na palavra em Oséias, lá em Oséias capítulo 6 no verso 6 que diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ainda no Antigo Testamento, o Senhor já falava de que o que ele desejava era obediência e não sacrifício. E depois ele trouxe o sacrifício perfeito, que foi através de Jesus Cristo, para que nunca mais fosse necessário sacrifício algum. Deus só quer adoração. Deus é pura misericórdia na nossa vida, Deus é puro amor e perdão. Então, se em algum dia você se sentir sobrecarregado, se tudo que você precisar for deitar e descansar, Deus tem colo para você. Deus tem descanso para você. Deus tem amor para você. Ele não precisa do seu sacrifício. Assim como ele me disse ontem à noite que ele não precisava do meu. Ele nos ama de um jeito que é maravilhoso. E aí, depois de refletir nisso, de que Deus não deseja sacrifícios, eu queria ir lá para Josué 1, no verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui é muito claro para mim que Deus fala para Josué que o que Deus desejava é que Josué estivesse na palavra de Deus, que ele tivesse pautado nas bases de Deus. E aí, ele diz lá na parte 2 do verso 8, ó, tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Prosperidade no caminho é ter Deus conduzindo a gente. Não tem nada mais importante do que isso. E isso pode ter um complemento financeiro, mas não é essa a premissa e não é esse o objetivo. Porque a presença de Deus é aquilo que nos basta. A graça de Deus. E quando ele diz para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando ele fala esforça-te, Josué tinha todo um caminho pela frente. Então demandaria esforço da parte de Josué, mas não sacrifício. Esforço sim. E Deus falou: não pasmes nem te espantes. Por quê? Porque poderia haver dificuldades pelo caminho.
Mas aí, espanto às vezes é aquilo que causa medo e ficar pasmado às vezes pode ser até por uma coisa boa. Então, no teu caminho, onde você tiver que ter esforço, pode ser que haja momentos em que você fala, e agora? E pode ter momentos que você diga assim, nossa Deus, obrigada, que tremendo, que maravilhoso. Então, quando Deus anda com a gente, não há o que temer. E boas surpresas também virão. Então, vai nessa tua força, Josué, que Deus é contigo, por onde quer que andares. E aí eu queria meditar um pouco mais lá em Salmos, capítulo 5, no verso 3, que diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. É isso que Deus quer da nossa vida, que a gente busque o Senhor logo ao acordar, que a gente busque pela presença dele também no final do nosso dia, porque ele é o começo e o fim de todas as coisas. E aqui é um salmo de Davi, e Davi fala, né, ainda no verso 2: Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Primeiro a gente tem que começar o nosso dia buscando a presença de Deus. E depois a gente tem que vigiar, no sentido de a gente andar com Deus ao longo do nosso dia todo, buscando cumprir a sua vontade. Eu me lembrei da meditação de ontem, que foi tremendo, assim, durante um momento de almoço maravilhoso com algumas amigas. A gente tá, enfim, estudando e Deus estava ali, Jesus estava ali. Que Jesus se sente à nossa mesa, que Jesus possa estar conosco. E aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus estava com eles à mesa, e quando Jesus partiu o pão, eles perceberam que era Jesus, e aí Jesus desapareceu. Mas antes de Jesus partir o pão e se sentar à mesa com eles estavam andando pelo caminho e falando sobre Jesus. Por mais que eles estivessem se dispersando e indo embora, porque Jesus tinha partido, eles ainda falavam sobre Jesus no caminho, ainda que com tristeza, que Jesus tinha partido. E aí Jesus estava com eles. Que a tua conversa seja sobre Deus. E Deus vai estar contigo, por onde quer que tu andares. E aí eu queria ir lá para Joel, capítulo 2. Essa palavra de Joel, capítulo 2, ela fala muito comigo. Eu meditei sobre essa palavra a minha adolescência inteira, isso marcou a minha vida. Eu me lembro quantas vezes eu orei sobre essa palavra lá no banheiro da casa da minha mãe, ainda. E aí, quando eu leio essa palavra, eu tenho que confessar pra você que eu lembro no banheiro, de joelho, lá no banheiro da casa da minha mãe. E essa palavra é uma promessa muito grande, uma promessa espiritual muito grande. Depois, se você tiver a oportunidade de ler capítulo 2 de Joel, é maravilhoso. E eu queria ler aqui a partir do versículo 21, que diz assim: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Quando a gente lê essa palavra aqui, a gente pode focar tanto naquilo que o Senhor pode fazer, porque esse capítulo de Joel ele fala sobre promessa de restituição, de restauração, de presença de Deus. Mas hoje de manhã o que me chamou a atenção aqui é: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Então, assim, que a nossa alegria, que o nosso regozijo esteja na presença de Deus. Isso é o mais importante. A gente possa acordar
ansioso pela presença de Deus, que o Espírito Santo esteja com a gente. Depois, mais pra frente, lá no verso 28 de Joel 2, diz assim: E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Tem coisa melhor na vida do que ter a orientação de Deus, do que ter o direcionamento de Deus, que a gente falou aqui nas outras passagens sobre isso também. Meu Deus do céu, ter a presença do Espírito Santo e a honra de ter a promessa de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Ter sonhos e visões da parte do Senhor, nos alertando sobre os caminhos que a gente precisa corrigir ou aqueles que a gente tem que trilhar. É tremendo, sabe? Então queira buscar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. E eu desejo a presença do Espírito Santo sobre a minha vida todos os dias, todos os momentos, porque não tem nada mais precioso do que isso. Queira a presença de Deus na tua casa, sobre a vida da tua família, dos teus filhos, dos teus amados. Ore pelos teus parentes, ore pelos teus líderes espirituais, pelos teus gestores, por aqueles que têm autoridade sobre a sua vida. Ore pelas pessoas que você ama, ore pelas pessoas que você não conhece. Ore por aqueles que te feriram. E a presença de Deus vai ser como azeite sobre a tua cabeça. E o teu cálice vai transbordar. Que nesse domingo, dia 9 de novembro de 2025, a presença de Deus esteja contigo, te abençoando em tudo quanto você fizer. Meu dia vai ser longo pela frente, por isso que eu tô aqui logo cedo. Ontem também meu dia foi bastante longo até eu entrar em casa, e quando eu entrei eu tava novamente bastante cansada. Mas a presença de Deus é um privilégio sem limites. Queria fazer uma oração agora pelo nosso dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora e Te glorificamos, Senhor, pela Tua doce presença, pela doce presença do Espírito Santo. Que Teu Espírito, Senhor, Teu Espírito Santo venha nos conduzir nesse dia. Mas acima de tudo, Senhor, que a gente possa Te sentir, que a gente possa Te ouvir. Sê conosco, Senhor, senta conosco à mesa. Anda conosco nos nossos caminhos, entra no nosso carro, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso pão. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa base. O Senhor é tudo que nós precisamos, Espírito Santo de Deus. Como nós te amamos, Senhor. Visita essa pessoa que está do outro lado do vídeo hoje, Senhor. E alcança essa pessoa com bálsamo de alegria, em nome de Jesus, com a capacitação de Deus. Pai, dá sonhos e visões para essa pessoa. Orienta, dá sensibilidade para ouvir a tua voz e receber o direcionamento celestial para a vida dela, para que ela possa cumprir o seu propósito de vida de acordo com os teus sonhos, Senhor. Em nome de Jesus. Que o seu domingo seja abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. Que você possa se sentir amado e que você tenha plena consciência de que Deus não precisa do teu sacrifício. Deus só quer o teu amor e a tua adoração. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe abundantemente nesse dia. Fiquem com Deus.